Olá e muito bem-vindas e bem-vindos a quem nos ouve para mais uma exploração profunda. Que bom ter desse lado os curiosos de sempre para uma sessão que, bem, mexe diretamente com o futuro de milhares de jovens em Portugal. Olá, obrigado. É sem dúvida um tema que está na ordem do dia para muitas famílias. Sem dúvida. Hoje o nosso foco está no ensino secundário e, mais concretamente, naquelas novas regras para a conclusão deste ciclo de estudos. Regras que, aliás, entraram em pleno vigor agora no ano letivo de 2024-2025. Exato, acabou aquele período de transição que tivemos. É o início de um modelo definitivo. Pois é. E para nos guiar nesta análise tão complexa, nós hoje baseamos-nos num artigo bastante detalhado, escrito por Davis Gouveia. Ele que é o fundador da plataforma Uniária, que quem nos ouve e está no secundário com certeza conhece de trás para a frente. Sim, a Uniária tem sido um farol para muita gente, nestas questões burocráticas e não só. O artigo é excelente. É mesmo. E a nossa missão hoje é super clara. Queremos descodificar este novo modelo de avaliação, perceber, lá está, as nuances matemáticas que definem as notas finais e entender o impacto prático que estas diretrizes têm no dia-a-dia dos estudantes que procuram o diploma. Que no fundo é o que interessa, não é? O impacto real na vida deles. Ora bem, ok, vamos lá desconstruir isto. Qual é o verdadeiro pilar, a regra central deste novo sistema para os alunos dos cursos científico-humanísticos? Bom, o pilar central marca um regresso à exigência da avaliação externa, mas, e isto é importante, com contornos muito diferentes do passado. A regra de ouro determina que, para obter o diploma do secundário regular, os alunos têm de realizar obrigatoriamente 3 exames nacionais e com aproveitamento. 3 exames. Sim. Nos últimos anos, devido aos constrangimentos que começaram com a pandemia, vivemos ali uns regimes de exceção. Os exames serviam quase exclusivamente para o ingresso no ensino superior. Pois quem não precisava não fazia. Exatamente. Mas agora a normalidade foi redefinida e dentro desta obrigatoriedade dos 3 exames, há um que não admite qualquer discussão. É o Exame Nacional de Português no 12º ano. Claro, o português funciona aí como a grande âncora do sistema, não é? É transversal a toda a gente. Um aluno de ciências e tecnologias que, sei lá, respira equações e laboratórios, senta-se lado a lado com um aluno de artes visuais que passa os dias no estirador e vão fazer exatamente a mesma prova no final do secundário. É o grande elemento unificador do diploma. Mas a grande mudança face aos modelos mais antigos surge na flexibilidade do resto do pacote, certo? Porque os outros 2 exames, para além do de português, deixam de ser impostos rigidamente pelo Estado. Passam a ser uma escolha do próprio estudante. Precisamente. E essa é a primeira grande camada de planeamento que este novo modelo introduz. O aluno tem de escolher 2 disciplinas para ir a exame, além do tal exame de português. Tipicamente, estas escolhas recaem sobre disciplinas da componente de formação específica do seu curso. Sim, as bienais normais de cada área. Exato. Mas também existe a possibilidade de optar pelo exame de filosofia, que é uma disciplina da formação geral, partilhada por todos os cursos no 10º e 11º anos. Agora, o que é fascinante aqui é a alteração substancial no peso que estes exames nacionais têm na nota final. Isso altera tudo. Altera toda a dinâmica da sala de aula. E essa é, sem dúvida, a alteração que mais impacto tem na gestão da ansiedade de quem lá está a estudar. Porque durante décadas, eu lembro-me bem, o peso do exame nacional correspondia a 30% da nota O final. famoso 70-30. Exato. Deixava 70% para a avaliação interna. Mas agora a balança inclinou-se ainda mais para o lado da escola. O peso do exame desceu para 25%. O que significa que uns esmagadores 75% da nota final são ditados pelo trabalho contínuo do aluno ao longo do ano. E isso é enorme. É a assiduidade, a participação, os testes intermédios e até trabalhos de grupo que assumem o protagonismo total. E a matemática por trás desta descida de 5 pontos percentuais tem um impacto prático muito forte. Se analisarmos o exemplo prático que a fonte de hoje nos traz, a diferença torna-se mesmo evidente. Vamos a isso. Imaginemos o cenário de um estudante que trabalhou de forma muito consistente ao longo de todo o ano letivo e conseguiu alcançar uma nota interna de 18 valores. Uma excelente nota. Muito boa. No modelo antigo dos 30%, se esse aluno tivesse um momento de menor inspiração ou simplesmente cedesse ao nervosismo naquela manhã do exame,
e tirasse um 16, A nota descia. a sua nota final da disciplina descia automaticamente para 17. O exame tinha ali uma força gravitacional enorme para puxar a média para baixo. O que psicologicamente era muito duro para quem se esforçava um ano inteiro. Mas aplicando a nova fórmula, onde a avaliação contínua vale os tais 75% e o exame apenas 25%, o cenário do mesmíssimo aluno muda de figura. Mantendo a nota interna de 18 e o exame de 16, a classificação final da disciplina não mexe, fica num sólido 18. Fica intacto. A escola absorve o impacto do exame menos conseguido. É um sistema que protege a consistência. Uhum. E além dessa proteção, há uma segunda alteração matemática fundamental no novo modelo: a introdução da proporcionalidade no cálculo da média final do secundário. Essa parte da proporcionalidade é super interessante. É, porque até à entrada destas novas regras, a média do secundário era calculada através de uma média aritmética simples, ou seja, somava-se tudo e dividia-se. Todas as disciplinas, independentemente da carga horária ou da duração, valiam exatamente o mesmo no bolo final. Pois o que criava algumas distorções, estranhas, porque uma disciplina anual que o aluno só tinha durante o 12º ano tinha exatamente o mesmo peso na média do que disciplinas estruturantes como o português ou a matemática, que exigem 3 anos letivos de estudo ininterrupto. Exatamente. Não fazia grande sentido. O novo cálculo de proporcionalidade corrige essa falha de forma muito pragmática. As disciplinas trienais de 3 anos passam a ter um peso de 3 na média. As disciplinas bienais, que duram 2 anos, assumem um peso de 2 e as anuais ficam com peso 1. É uma lógica de justiça pura. O tempo e o esforço investidos refletem-se proporcionalmente na nota do diploma. Mas olha, deixa-me só fazer uma pausa aqui para quem nos ouve, porque há um reparo muito claro a fazer para quem talvez esteja a tentar melhorar notas de anos anteriores. Bem lembrado. Esta nova fórmula de cálculo proporcional e também a regra dos 25% aplica-se estritamente aos alunos que estão agora no 11º e 12º anos, que estão abrangidos por este novo decreto. Sim, os alunos que iniciaram o seu ciclo ou concluíram o secundário em anos anteriores mantêm as regras da sua altura, ou seja, a velha média aritmética simples. Não há misturas de regimes aqui. Exato, não há misturas. Feita essa ressalva essencial, eu acho que podemos entrar na vertente mais estratégica deste novo modelo. Porque toda esta flexibilidade exige que o aluno assuma o papel de gestor do seu próprio currículo. E essa gestão começa logo no 11º ano, que passa a ser um ano de decisões definitivas. E é aí que entra o famoso calendário e as inscrições. Sim, nomeadamente a inscrição nos exames através do PIEP, a plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames. Historicamente, esta plataforma sempre gerou imensa ansiedade nas famílias, com aqueles prazos rigorosos no segundo período. Mas agora, a responsabilidade do que se preenche lá é ainda maior. Sem dúvida. No final do 11º ano, os alunos têm de olhar para o seu leque de disciplinas bienais ou para a filosofia e decidir logo quais vão utilizar para cumprir a cota de exames obrigatórios. O registro no PIEP não é uma mera formalidade burocrática, é uma declaração de intenções séria. Pois é. E o modelo estipula que é obrigatório realizar pelo menos um dos exames nacionais logo no 11º ano. As provas decorrem no calendário habitual, primeira fase em junho e segunda fase em julho. E o detalhe que exige mais cautela é o caráter definitivo dessa escolha. O artigo da Uniária sublinha mesmo isso. Uma vez que o aluno escolhe a sua disciplina bienal no 11º ano e vai a exame com o objetivo de concluir o secundário... Como aluno interno, atenção. Sim, na condição de aluno interno. Uma vez feita essa escolha, ela fica trancada. Não existe aquela possibilidade de chegar a meio do 12º ano, perceber que a nota não foi ideal e pedir para trocar essa escolha por outra disciplina qualquer. O caminho escolhido no 11º vai até ao fim para o cálculo do diploma. É por isso que o diálogo entre estudantes, pais e professores no segundo período do 11º ano tem de ser muito transparente e estratégico. E essa escolha projeta-se diretamente no ano seguinte. No 12º ano, como já estabelecemos, o exame de português é um dado adquirido. É para todos. Claro. Mas o aluno pode, se assim o entender, realizar o exame de uma disciplina trienal da sua área específica. Estamos a falar daquelas disciplinas de grande peso, como Matemática A, História A ou Desenho A. Certo. Contudo, só realiza esse exame trienal se o tiver nomeado previamente como uma das suas 2 escolhas opcionais.
Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Porque se olharmos para estas regras como ahm, um tabuleiro de xadrez, há uma jogada que permite aliviar imenso a carga do último ano. O famoso truque. O truque legal. Se um aluno se organizar e decidir fazer os seus 2 exames opcionais logo no 11º ano, inscrevendo-se às 2 disciplinas bienais em que se sente mais confortável, ele chega ao 12º ano com uma folga enorme. Para efeitos de conclusão do ensino secundário, a única preocupação nacional que lhe resta é o exame de português. É o cenário ideal para quem quer focar-se na avaliação contínua no último ano. Descomprime muito aquela tradicional panela de pressão que é o 12º ano. Totalmente. E para traduzir isto em algo tangível, eu acho que podemos analisar os perfis típicos que a nossa fonte detalha. Começando, por exemplo, por um aluno de Ciências e Tecnologias. Vamos a isso. Adoro casos práticos. Um aluno de ciências no 11º ano tem normalmente as disciplinas bienais de Física, Química A e de Biologia e Geologia. O que é que acontece se ele aplicar esta estratégia de antecipação? Bom, se ele se sentir seguro nessas duas matérias, inscreve-se nos exames nacionais de ambas, através do tal PIP no 11º ano, estuda, realiza as provas em junho e, obtendo aprovação, arruma a questão dos exames opcionais. No 12º ano, foca-se no português. E o impacto disso? O grande impacto reflete-se na matemática A. Como ele já cumpriu os seus 3 exames obrigatórios, a nota final da disciplina trienal de matemática A será definida 100% pela avaliação interna, ou seja, todo o seu esforço, os testes e o trabalho feito ao longo de 3 anos com o professor resultam numa nota final isenta da pressão de um exame nacional. Uau! Isso tira um peso incrível de cima dos ombros. Mas claro, há sempre a variável do ensino superior. Lá está. Porque o diploma do secundário é uma coisa e as provas de ingresso para a faculdade são outra completamente diferentes. Se esse nosso aluno de ciências quiser candidatar-se a um curso de engenharia informática, por exemplo, ou mecânica, as universidades vão, inevitavelmente, exigir-lhe a prova de ingresso de matemática A. Exatamente. Nesse contexto, a estratégia tem de ser adaptada ao objetivo superior do aluno. Ele não faria os 2 exames no 11º ano. Poderia, por exemplo, fazer apenas Física e Química A no 11º, deixando a disciplina de Biologia e Geologia avaliada apenas internamente, pela escola. Para garantir uma média melhor ali. Sim. E depois guarda o seu segundo exame opcional para o 12º ano, realizando a Prova Nacional de Matemática A em simultâneo com o português. Mantém a regra dos 3 exames, mas garante a prova de ingresso de que necessita para a universidade. É um planeamento cirúrgico. É quase uma gestão de carteira de investimentos, mas com disciplinas. E se mudarmos de área e olharmos para um perfil de línguas e humanidades? O princípio mantém-se, mas com ferramentas diferentes. Sim, a lógica é exatamente a mesma. Deixa-me dar este exemplo. Imaginemos uma aluna que no 11º ano tem Geografia A e Matemática aplicada às Ciências Sociais, o conhecido MAX. E convém até fazer aqui um pequeno parêntese sobre o MAX, porque é uma disciplina muito interessante. Ao contrário da Matemática A, o MAX foca-se em estatística, em sistemas de votação, em literacia financeira. É desenhada especificamente para alunos destas áreas. É uma disciplina extremamente prática para o dia-a-dia. Sim. E se a aluna em questão tiver facilidade com essa análise de dados do MAX e com a Geografia A, aplica a mesma jogada de antecipação. Vai a exame a estas 2 bienais no 11º ano. Se tudo correr bem, chega ao 12º ano e apenas o exame de português a separa do diploma. E o benefício na trienal? Sim, o mais importante de tudo. A sua disciplina trienal, que neste curso de Humanidades é a História A, fica inteiramente blindada pela avaliação contínua. Os 3 anos de estudo intensivo de História culminam numa nota atribuída pela escola, sem o fator de imprevisibilidade de um exame nacional lixado no final do ano. É isso. E podemos ver que isto aplica-se transversalmente. Nas ciências socioeconómicas, um aluno pode usar a Economia A e a Geografia A no 11º ano. Nas artes visuais, pode focar-se em Geometria Descritiva A e História da Cultura e das Artes, garantindo, por exemplo, que a disciplina trienal de Desenho A não vai à avaliação externa para efeitos de conclusão. O sistema devolve agência aos estudantes, permitindo-lhes gerir o risco consoante os seus pontos fortes. Maior de percursos.
há dezenas de milhares de alunos integrados em vias profissionalizantes e em cursos artísticos especializados. Verdade. E para estes estudantes, o diploma tem contornos muito diferentes. Então, o que é que isto tudo significa para eles? Eles também andam a fazer estas contas aos pesos de 25% e a escolher disciplinas bienais no PIEP? A resposta é perentória. Não. O artigo da Uniária é muito claro ao traçar esta linha divisória. Para os alunos dos cursos profissionais e artísticos, a obrigatoriedade de realizar 3 exames nacionais simplesmente não existe. A arquitetura destas vias de ensino é fundamentalmente distinta. Ok. De facto, não há qualquer exigência de exames nacionais para concluírem o secundário. Nem sequer o Exame Nacional de Português lhes é exigido para obter o diploma de 12º ano. O que, se pensarmos bem, faz todo o sentido considerando a natureza destes cursos. Durante muitos anos, houve uma certa pressão para uniformizar tudo por cima, o que penalizava alunos com talentos eminentemente práticos ou técnicos, que não se reviam numa prova escrita teórica. Completamente. Era avaliar um peixe pela capacidade de subir a uma árvore. Ora nem mais. Então, para um aluno do ensino profissional, quais são as verdadeiras métricas de sucesso? O que é que ele tem de apresentar para provar que está apto a receber o diploma? A avaliação assenta na demonstração de competências reais e aplicáveis. Num curso profissional, o percurso divide-se em módulos e o aluno tem de obter aprovação progressiva em todos os módulos de todas as disciplinas ao longo dos 3 anos. Não há chumbos de ano, há atrasos nos módulos. Entendido. Depois, há a componente de imersão no mundo real, que é a formação em contexto de trabalho. Estamos a falar de um estágio curricular pesado que exige em média cerca de 600 horas passadas numa empresa ou instituição do setor. Isso já é uma experiência profissional a sério. É mesmo. E por fim, o culminar de todo este percurso não é um teste escrito numa sala de aula silenciosa. É sim a prova de aptidão profissional, conhecida por todos como PAP. Mas com uma vertente puramente prática. Imaginemos um estudante a terminar um curso profissional técnico de gestão e programação de sistemas informáticos. Certo. A sua PAP não é dissertar teoricamente sobre a história dos computadores, é construir um software funcional do zero ou montar e configurar a infraestrutura de rede de uma pequena empresa simulada. E depois, claro, apresentar e defender esse projeto perante um júri de especialistas e professores. É aí que se prova a aptidão. E a mecânica é exatamente equivalente nos cursos artísticos especializados, que abrangem áreas como a dança, a música ou as artes visuais e audiovisuais. O aluno completa as disciplinas teóricas e técnicas da sua formação e, no momento da conclusão, em vez da PAP, apresenta a prova de aptidão artística, a PA. Sim. Para um finalista do curso de instrumento, por exemplo, a avaliação final é um recital rigoroso. O nervosismo existe, o júri está presente, a exigência é altíssima, mas está totalmente alinhada com as competências que ele desenvolveu. A métrica de sucesso ali não é a análise sintática de um texto de Camões, é a excelência da sua execução musical no palco. O que mostra um respeito muito maior pelas diferentes formas de inteligência e pelos diferentes caminhos profissionais que os jovens podem seguir. Mas, inevitavelmente, surge aquela dúvida clássica, não é? Ao não realizarem exames nacionais obrigatórios, estes alunos do ensino profissional e artístico ficam bloqueados se, no final do 12º ano, decidirem que afinal querem ir para a universidade. Se ligarmos isto ao panorama geral do acesso ao ensino superior, percebemos que não há bloqueios, há apenas vias diferentes. O foco prioritário destes cursos profissionais é a entrada imediata no mercado de trabalho, garantindo profissionais técnicos altamente qualificados. Mas a porta académica permanece aberta. Como é que isso funciona na prática? Bem, se o nosso aluno programador decidir que afinal quer prosseguir estudos para uma licenciatura em Engenharia Informática, ele pode perfeitamente inscrever-se nos exames nacionais de Português e Matemática A. A diferença é que o fará na condição de aluno externo. Ele realiza os exames exclusivamente como provas de ingresso para se candidatar à faculdade, e não como um requisito para concluir o seu curso secundário. Ah, percebo. Ficam as coisas bem separadas. O diploma já está garantido, o exame serve só de chave para abrir a porta da universidade. Exatamente. Tira muito do stress da equação. Chegamos, assim, ao fim da nossa análise do cenário delineado nas fontes de hoje. Em síntese, o ensino secundário em Portugal entrou numa fase onde a palavra de ordem é a estratégia e a personalização.
A escola reclamou o seu espaço, com a avaliação interna a pesar uns valentes 75%, recompensando o esforço continuado e retirando parte daquela pressão paralisante de se jogar tudo numa única prova de 2 horas. É uma mudança de paradigma enorme. É mesmo. Há caminhos desenhados para perfis académicos e lógicas completamente distintas para os perfis profissionais e artísticos. A chave para quem está a passar por isto é a informação atempada e um bom planeamento a médio prazo. Sem dúvida. É um modelo que confia mais no professor e na escola, mas que também exige mais maturidade ao estudante nas suas escolhas logo aos 16 anos. No entanto, analisando o desenho final destas regras, isto levanta uma questão importante. Qual? Pela sua própria natureza flexível, o sistema permite que um aluno termine o secundário e obtenha um diploma de uma área científica ou humanística, sem nunca ser sujeito a uma avaliação padronizada de nível nacional na disciplina que define o seu curso. Pois, é verdade. Um aluno de ciências pode legitimamente, como vimos, não fazer o exame de matemática A. Um aluno de humanidades pode evitar o exame de história A. A questão que fica a pairar é se este modelo estará a promover uma aprendizagem mais orgânica e menos focada apenas em estudar para o exame, ou se, de forma inadvertida, está a criar uma via rápida onde os estudantes optam por não testar os seus limites nas disciplinas nucleares apenas para proteger as médias. Essa é a grande reflexão que decorre de toda esta flexibilidade. E até podemos acrescentar um outro ângulo a essa premissa. Como é que as universidades vão reagir e adaptar os seus currículos de primeiro ano, sabendo que podem começar a receber alunos que, embora tenham excelentes médias internas, nunca foram testados a nível nacional nas matérias basilares dos seus cursos? Vão ter turmas muito mais heterogéneas. Será que os primeiros semestres do ensino superior vão ter de se transformar em períodos de nivelamento de conhecimentos? É uma consequência sistémica profunda que deixamos para a reflexão de quem nos ouve. Muito obrigada por nos ajudares a navegar por este intrincado modelo de avaliação, clarificando as regras que vão ditar o ritmo das escolas portuguesas. O prazer foi meu. É sempre um gosto debater estas questões. A todos os que estiveram desse lado a acompanhar esta nossa exploração profunda até ao fim, um excelente planeamento para o futuro. Continuem a questionar os sistemas e a procurar as melhores estratégias. Até à próxima!